Muito bem, então chegou agora a hora de falarmos sobre protótipos, né? Que é o que você vai fazer, sua próxima atividade desse módulo, e é onde você vai ocupar a maior parte do seu tempo no módulo 5. O módulo 5 você já percebeu que ele é o mais longo de toda a jornada aqui do programa Crie Seu Caminho. E isso tem um motivo, porque você vai ter que fazer, né? Protótipos são eventos reais, são coisas reais, né? Uma versão real e imperfeita de uma ideia, como você já viu aqui nesse slide. Então, isso requer muitas vezes tempo e é preciso então uma flexibilidade maior para que você tenha tempo e você possa fazer a maior quantidade de protótipos possível. E mesmo que você tenha protótipos que passem o tempo do programa Crie Seu Caminho, você continua fazendo os seus protótipos até você sentir o conforto para implementar as transformações que você busca. Mas vamos em partes, vamos com calma. Então vamos primeiro definir o que é um protótipo, né? E o protótipo vem do grego, que significa primeiro tipo, ou seja, uma primeira versão, né? E o que é importante que você grave é que o protótipo é uma versão real e imperfeita de uma ideia. Imperfeita. Essa palavra é chave para que você faça os seus protótipos. Então, perfeccionistas de plantão, olha, prestem muita atenção. Essa é uma grande oportunidade para vocês trabalharem o seu imperfeccionismo. Porque perfeccionismo não é a palavra que você usa quando você define um protótipo. Esse exemplo aqui, ele é bem emblemático, né, desse celular de papel. O que eles estavam querendo testar aqui? Layout gráfico, como que ficaria na tela. Ele vai perder tempo programando, gastando tempo, dinheiro, programadores para fazer um layout e depois perceber que não é o jeito que ele gostaria? Não, as pessoas aqui fizeram em papel. E no papel ele já tem uma boa ideia, já tem informações para tomar uma decisão se vai ser o layout A, B, C ou D, que depois os programadores vão implementar de forma aí usando linguagem de computação e fazendo essa coisa aí para valer. Então é muito importante que o seu protótipo seja uma versão real, tá? Ou seja, ele não é algo que você imagina, não é um planejamento, não é uma ideia, ele é algo físico, real, né? As pessoas podem ver o seu protótipo, as pessoas podem interagir com o seu protótipo. Mesmo que o seu protótipo, no caso aqui do nosso programa, seja às vezes uma conversa, né? Uma conversa, imagina, então você pode gravar essa conversa. Então ele é um protótipo, ele é real, ele existiu, né? Não está só na sua cabeça. E ele é imperfeito. Você não está preocupado nesse momento com qualidade, tá? Ele é imperfeito. Eu vou repetir isso muitas vezes porque eu quero realmente que essa palavra de imperfeição do protótipo seja levado muito a sério, porque isso vai te ajudar muito. E por que um protótipo é poderoso? Por que a gente usa protótipos nessa fase do retorno do módulo 5 do programa Crie Seu Caminho? Primeiro, porque o planejamento é só mental, logo limitado. Né? Você já percebeu até aqui que nós falamos muito do desenvolvimento integral, corpo, emoções, mente, espírito. E quando nós fazemos um planejamento, nós estamos usando nossos recursos cognitivos, nós estamos usando nossa mente, a nossa cabeça, né? E isso é limitado. Você está usando 1/4 de toda a sua potencialidade, tá? Quando você faz um protótipo e você faz algo que vai ser usado no mundo real, você faz uma experiência muito mais rica, porque você vai ter uma experiência que impacta o seu corpo, a sua mente e as suas emoções. E isso é muito mais rico do que somente fazer um protótipo, um planejamento, uma planilha, um PowerPoint, ou seja lá o que for, daquela sua ideia e sair implementando ela e correndo os riscos
às vezes desnecessários, porque você poderia ter testado antes de uma forma imperfeita e ter conseguido mais informações em relação àquilo que você quer testar, tá bom? Outro motivo muito importante, por que um protótipo é muito poderoso, é porque nenhum plano, por melhor que ele seja feito, por mais capacitado que sejam os profissionais que fizeram esse plano, consegue prever todas as possibilidades do mundo real. Nenhum plano resiste ao mundo real. O mundo real é muito complexo, tem muitas variações, muitas variáveis, muitas possibilidades, muitas imprevisibilidades, e nenhum planejamento, por melhor que seja ele feito no mundo, consegue prever tudo o que pode acontecer quando você implementa um plano. Quando você coloca um plano, tira do papel, tira da cabeça e coloca ele no mundo. Então o protótipo, ele te ajuda a coletar informações, até experiências reais que você nem imaginava que poderiam acontecer. Você não tem nem ideia que ao fazer aquele teste, aquela consequência poderia acontecer, seja ela positiva ou negativa, seja ela uma oportunidade ou seja ela um desafio, algo que você vai ter que contornar. Tá? Então nenhum plano consegue prever todas as possibilidades, e o protótipo te ajuda nisso. E prototipando, ampliamos muito a nossa visão e entendimento sobre aquela ideia. Nós olhamos aquela ideia de uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica. Nós tiramos ela da cabeça, da idealização e colocamos ela no mundo de forma imperfeita, mas aquilo já traz uma experiência, uma nova visão sobre aquilo que nós tínhamos imaginado. Então percebe que o protótipo ele é bastante rico para que você possa coletar informações, para que você possa ver aquela ideia, mesmo que dando os seus primeiros passos no mundo real, né? Quando a gente fala de passos de bebê, que você já ouviu várias vezes, a gente falando de passos de bebê, dá um passinho de cada vez, coloca a mão na água antes de pular na piscina, o protótipo te ajuda a fazer isso. Ele é imperfeito, mas ele é feito no mundo real. Ele permite que você sinta se aquele caminho, se aquela alternativa, aquela ideia é um bom caminho ou não. Tá bom? Vamos em frente. E para que serve? Por que diabos serve um protótipo? Um protótipo serve para gerar dados e informações para uma decisão, tá? Você faz um protótipo para gerar dados. Como eu já falei anteriormente, você faz um experimento real para usar o seu corpo, suas emoções, sua mente, sua experiência, para ter uma nova visão, ganhar novas perspectivas, e isso nada mais é do que coletar dados, coletar informações, e você vai tomar uma decisão em cima desses dados. Não, um protótipo que não tem uma razão de ser, não tem uma decisão por trás da existência dele, não serve para nada. Não serve para nada no sentido que você está perdendo, às vezes, o seu tempo fazendo algo que você não sabe para que você está fazendo. Então, todo protótipo tem que responder uma pergunta. Você vai fazer um protótipo a partir de uma pergunta que você quer responder, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui ainda nessa aula e isso vai ficar mais claro para você. Mas por enquanto nós estamos numa fase aqui de definições do que é um protótipo e para que ele serve. E protótipo serve para responder uma pergunta. Então você tem que formular uma pergunta e aí a partir daí você vai implementar, vai criar o seu protótipo. O protótipo ele gera experiência, né? Ele gera conhecimento e ele pode também ser usado para testar uma funcionalidade ou uma qualidade da sua ideia, do seu caminho. Tá legal? Você também pode fazer um protótipo para testar um valor de mercado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que o meu caminho de vida é ser adestrador de formigas. Sou apaixonado por formigas e eu adoro
eu adoro lidar com elas, eu acho que eu vou virar adestrador de formigas. Muito bom, que ideia legal. Isso tem valor de mercado? Alguém pagaria, alguém te contrataria para você adestrar formigas? Você pode fazer um protótipo, você pode fazer um anúncio no jornal, né? Eu sou um adestrador de formigas, você me contrataria e ver se dá certo, ver se alguém te contrata. Antes de você montar a sua loja, antes de você montar o seu site, antes de você sair por aí gastando dinheiro, tempo e energia para um caminho que você não sabe se tem valor de mercado. Tá bom? Dei um exemplo meio esdrúxulo, mas é para dar uma ideia do que a gente está falando. Tá? O outro é verificar a complexidade. Eu tenho aqui um caminho, uma ideia, por exemplo, de carreira, ou de mudança de vida, ou de mudança de país, ou enfim, eu tenho alguma mudança na minha vida que eu não sei, eu acho que ela tem uma complexidade, mas eu não sei. Então você cria pequenos protótipos para verificar a complexidade de tempo, de energia necessária, de recursos, tá? E você também pode criar um protótipo para verificar riscos, né? Qual é a minha percepção de risco em relação a essa ideia? Será que emocionalmente eu estou preparado para os riscos de uma implementação para valer depois que eu fiz o protótipo? Né? O protótipo, como nós falamos, ele é imperfeito, mas ele é real. Ele permite que você sinta se aquele caminho é muito para você nesse momento ou se não. Dá para tocar, eu aguento as consequências positivas e negativas. As positivas serão ótimas e as negativas eu consigo lidar, eu consigo assimilar e absorver, tá? Então, assim, mais importante de tudo, um protótipo tem que ter uma pergunta, tem que responder uma pergunta e você vai atrás dessa resposta. O seu protótipo vai gerar dados, vai gerar informações úteis para que você tome uma decisão baseado numa pergunta. Beleza? Então isso é fundamental para você definir que protótipo você quer fazer. E quais são as características de um protótipo? Bom, como você já aprendeu, ele responde uma pergunta. Todo protótipo responde uma pergunta. Essa pergunta pode estar ligada a algumas características. Ele pode estar ligado a uma experiência físico-emocional. Então, um protótipo em que eu quero sentir se aquele caminho é um caminho bacana. Por exemplo, eu quero seguir a carreira de chefe de cozinha. Eu adoro cozinhar em casa, mas eu não sei como que é a rotina real de um chefe de cozinha profissional que trabalha em um restaurante. Então eu vou fazer uma experiência físico-emocional. Eu vou trabalhar durante um dia de graça em um restaurante de um amigo meu, na cozinha, fazendo qualquer coisa. Porque eu quero ter a experiência física e emocional de trabalhar numa cozinha profissional, de trabalhar 8, 10 horas lá um dia inteiro. E a partir dessa experiência eu tenho dados e informações para tomar melhores decisões. Eu quero fazer um protótipo que pode ter para responder uma pergunta relacionada a conhecimento, né? Eu quero saber se eu tenho, por exemplo, as competências necessárias para seguir um determinado caminho que eu defini. Então eu vou fazer um protótipo para definir se eu tenho conhecimento. Por exemplo, eu vou fazer um protótipo que vou conversar com 3 profissionais que trabalham nessa área e vou perguntar o que eles conhecem, o que é fundamental um profissional que trabalha na área X ter de competência e conhecimento para trabalhar naquela área X. Beleza? Um outro protótipo que você pode fazer é para verificar uma pergunta de complexidade, como eu falei, né? Uma pergunta de complexidade. Então, eu vou, por exemplo, eu quero abrir um negócio digital. Minha empresa vai ser online. Como é que é ter uma empresa online? Bom, vou tentar entender a complexidade disso. Vou fazer um protótipo que é fazer um pequeno blog. Vou fazer um blog para entender qual a complexidade. Eu vou fazer esse blog e vou deixar ele no ar durante
15 dias, vou colocar conteúdos todos os dias e depois eu desligo esse blog. Mas aí eu vou deixar durante 15 dias para sentir qual é a complexidade de ter um negócio digital. Tá legal? Esse é um outro tipo de protótipo que pode ser feito. Outro protótipo, investimento e risco, né? Você pode criar um protótipo para você, puxa, será que esse caminho requer muito recurso financeiro? Será que eu tenho estrutura emocional, por exemplo, para assumir os riscos, o comprometimento disso, né? Dessa mudança? Então você pode fazer um protótipo para verificar isso, né? Outro é o valor de mercado. Eu dei o exemplo do adestrador de formigas, um cara que quer transformar isso em uma profissão, ele tem que saber se o mercado está afim de comprar, se isso é útil para alguém, se tem valor social, valor de mercado. Você pode fazer um protótipo também para avaliar uma funcionalidade, né? Uma funcionalidade. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da pessoa que quer entrar para a culinária, né? E ela decidiu que ela vai fazer doces. E aí ela quer entender se os doces dela vão ter uma funcionalidade legal, porque, assim, cara, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer brigadeiros que só usam ingredientes da Amazônia. Então vai ser brigadeiro de cupuaçu, brigadeiro de açaí. Deixa eu testar essa funcionalidade aqui. Será que as pessoas vão gostar de comer um brigadeiro de açaí? Não sei. Você pode testar, dar para amigos e ver se esse negócio funciona. Ver se o seu caminho, que está ligado a fazer doces, poderia ter essa funcionalidade e se diferenciar num mercado onde já tem muita gente fazendo brigadeiro. Tá legal? E outra experiência do cliente, que o exemplo do brigadeiro também ajuda a responder essa pergunta. Você vende, você dá para amigos, familiares, ou enfim, dá na rua, né? Melhor ainda, você dá para pessoas na rua e pede para elas responderem um questionário sobre a experiência de ter comido um brigadeiro feito com ingredientes da Amazônia. E aí você testa antes de transformar toda a sua vida e seguir aquele caminho, né? Então é muito importante que o seu protótipo responda uma pergunta. E nós criamos essas 7 categorias para que você possa te ajudar a criar perguntas as mais abrangentes possíveis e você vai criando protótipos para responder essas perguntas, até o momento em que você vai se sentir confortável o suficiente para tomar decisões. E aí, a partir dessas decisões, você vai criar o seu projeto de vida, que aí sim você vai colocar mais tempo, mais energia e você vai começar a fazer as mudanças então que você tanto deseja, que você está buscando na sua vida. Uma outra característica de um protótipo, e essa é fundamental, protótipo, como ele é imperfeito, né, nós já falamos, então um protótipo deve ser simples, rápido e barato. Protótipo não é um negócio que você vai colocar muita grana e você vai ficar gastando meses ou a sua rotina inteira para fazer um protótipo. Protótipo é como você está vendo aqui na foto, é de papel, por exemplo, né? E o cara não fez um celular, um software para testar algumas funcionalidades, ele fez no papel. E aí ele perguntou para as pessoas, ele pediu para as pessoas, às vezes, olharem e falar assim, o que você acha? Qual o layout que você interage melhor? E por aí vai. Então tenha em mente, perfeccionistas de plantão, que um protótipo é algo simples, rápido e barato. E quanto mais simples, mais rápido e barato, menor é a sua resistência para fazer o protótipo, menor é a sua resistência para botar esse protótipo na rua, para fazer acontecer, para tirar a bunda da cadeira, fazer o TBC e colocar esse protótipo no mundo real. Se você quiser fazer protótipos complexos, que demoram muito tempo e que você tem que botar grana em cima, você vai acabar não fazendo, tá? Então, protótipo simples, rápido, barato, não importa se ele é imperfeito. Por quê? Porque
Ok, olha esse protótipo aqui. Ele é um raio laser feito com uma caixinha de papelão. Ele não tá, nesse caso aqui, esse protótipo, o sujeito que montou ele não está preocupado com o design do controle remoto. Provavelmente ele está testando a potência, a cor ou a estabilidade do raio laser. Ele não está nem aí se a caixinha é bonita. Ele sabe que o protótipo é imperfeito. Qual a pergunta que ele criou? Eu não sei qual a pergunta que ele criou aqui, mas podemos imaginar que é a luzinha que vai sair dessa caixinha é verde? Eu consegui fazer um negócio que sai uma luzinha verde? Então essa é a pergunta que ele se fez e ele está provando através desse protótipo que sim, que quando ele aperta o botão sai uma luzinha verde dentro da caixinha, tá bom? Então eu acho que você já deve estar cansado de ouvir eu falar que um protótipo é uma versão imperfeita de qualquer coisa que você quer testar. E por que ele é imperfeito? Porque todo protótipo é feito para ser destruído, ou seja, tem fim. Protótipo tem fim. Protótipo é feito para ser jogado no lixo, para ser descartado. Ele só tem uma razão de existir: responder a pergunta que você fez. Se ele respondeu a pergunta que você fez, ele vai para o lixo, ele não serve mais para nada. Por isso ele é imperfeito, por isso ele é simples, rápido e barato. Protótipo, ele é feito para ser jogado fora. Tá entendendo as características? Tá entendendo como que se monta um protótipo? E finalmente, uma característica fundamental do seu protótipo é bom senso. Né? Existem infinitas possibilidades para você fazer protótipos. Né? Depende muito da sua criatividade, depende da sua pergunta, né? Depende do que você quer investigar. Então, use o seu julgamento crítico para avaliar o grau de esforço, de tempo e dinheiro que você vai colocar no seu protótipo. Tá? Menos é mais nesse caso aqui. Quanto mais rápido, mais simples, mais barato, mais protótipo você vai fazer, mais informação você vai coletar, melhor será a sua decisão. Quanto mais informações reais, mais informações de experiências sensoriais, emocionais, cognitivas, quanto mais dados integrais você tiver, dados que te dêem uma visão do todo, do mundo real, melhor vai ser a sua tomada de decisão em relação ao caminho que você quer seguir, tá? E se você fizer um protótipo que você achar que está demais, que tá muito complexo, você está gastando muito tempo, reduza, quebre em subprotótipos, né? Como por exemplo o caso aqui, daquele caso da caixinha. Ele pode fazer um protótipo para testar a luz, e depois ele pode fazer um protótipo para testar, para ver qual o layout de caixinha, de controle remoto mais bacana. Depois ele pode fazer um protótipo para testar o tempo, qual é o botãozinho que tem, sei lá, o material que é melhor para o botão, e por aí vai. Ele vai fazendo vários protótipozinhos para testar diferentes perguntas, tá? Então, se o seu protótipo estiver muito grande, você sentir que está complexo, está difícil, que ele não vai sair do papel, reduz, quebra em subprotótipos, tá legal? E outra coisa, quantos protótipos achar necessário para se sentir confortável? Faça quantos protótipos achar necessário para você se sentir confortável e para que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão. Afinal de contas, é para isso que servem os seus protótipos, para te ajudar a ter dados para tomar uma decisão. E aí, a regra de ouro dos protótipos. Quantidade é mais importante do que qualidade. Quando o assunto é prototipagem, saiba que quanto mais protótipos você fizer, melhor para você, melhor para a sua tomada de decisão, porque mais experiências, mais dados, mais informações você vai coletar, melhor será o seu julgamento. Então, isso aqui, quando eu falo quantidade é mais importante que qualidade, existem estudos científicos, um dos estudos que nós nos baseamos para falar, para ter essa afirmação tão forte aqui,
é feito pelos pesquisadores de Stanford. Stanford é uma faculdade que tem uma das escolas de design assim mais reconhecidas no mundo, e fazendo vários testes com diferentes grupos de alunos, eles sempre chegaram à conclusão que aqueles grupos que são mais estimulados, foram estimulados a fazer quantidades de protótipos maiores, e aí tem uma série de técnicas para isso, para grupos, né? No caso, vocês vão fazer de forma individual, você consegue ter produtos finais melhores, tá? Então, quantidade é mais importante do que qualidade. Faça muito, faça simples, faça rápido, faça barato e faça muito, tá bom? E agora, então, eu vou te dar alguns exemplos de protótipos que eu e a Larissa já fizemos ao longo aí da nossa vida, para que você possa ter alguns exemplos reais de como fazer, que protótipos podem ser realizados. O primeiro exemplo de protótipo foi um workshop que nós fizemos, que se chamava Propósito de Vida. E esse foi um protótipo que ele surgiu meio que ao acaso, né? Foi bem ao acaso, e isso pode acontecer. Nós já estávamos conversando um pouco sobre sair do mundo corporativo e fazer alguma coisa. Nós não sabíamos exatamente o que seria essa alguma coisa. E nesse meio tempo, a gente ainda trabalhava em empresa, tudo em ordem, a gente estava só conversando, a ideia estava só germinando. Um amigo meu abriu uma empresa de cursos, paralelo à posição que ele tinha como diretor numa outra empresa, e ele falou: olha, eu estou fazendo essa escola aqui para empreendedores, e vão ter uma série de cursos, e está faltando uma parte de desenvolvimento humano. Você não quer montar um workshop para a gente ver como é que isso cai aqui, como é que isso acontece? E aí eu e a Lara, a gente sentou e falou: pô, vamos montar. Acho que dá para a gente montar um workshop falando de propósito de vida. E fizemos isso como um protótipo, como algo que a gente queria testar para ver se era um caminho, se era um caminho viável, se era uma coisa interessante, se poderia ser uma possibilidade para a gente investir nosso tempo, nossa energia e recursos de uma forma mais profissional. E aí nós fizemos esse workshop, não foi exigido de nós assim, a gente fez o quê? Em um fim de semana, se eu não me engano, acho que a gente pegou um sábado, um domingo, montamos tal, e a gente fez o teste e deu super certo. E a partir desse teste, a gente começou então, a gente colocou esse caminho como um caminho bastante possível, bastante real, porque a experiência foi muito boa, a forma como a gente criou juntos o workshop, a velocidade com que a gente fez isso, a sintonia, a forma como a gente conduziu, o retorno dos alunos, todas essas experiências sensoriais, cognitivas, emocionais que nós tivemos ao fazer esse protótipo, que teve começo, meio e fim, né? Nós fizemos a turma e acabou, eles nos deram informações suficientes que se tornaram bastante importantes e relevantes para a gente falar: poxa, Moporã pode ser uma empresa que faz cursos e programas de transformação, programas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A gente sentiu na pele, a gente sentiu na alma que esse era um caminho muito possível e muito que a gente tinha a capacidade para realizar, tá? Isso foi um protótipo. Esse workshop a gente nem dá mais, a gente chegou até depois a fazer outros, a gente incrementou e essa coisa até acabamos fazendo outros workshops, mas ele foi evoluindo, se transformando e acabou, enfim, a gente acabou criando o Moporã com uma série de outros programas e a coisa foi andando, né? Esse caminho foi sendo implementado. Então esse é um exemplo de um protótipo que respondeu muitas perguntas e surgiu meio sem querer. Um outro protótipo que a gente fez foi o de um produto online, né? A gente também não tinha ideia de que o Moporã seguiria majoritariamente o caminho de uma empresa online. Mas a gente fez um protótipo um ano antes, até acho, até do
do Moporã existir, que foi criar um produto online. Nós participamos de uma formação, eu e a Larissa, nós estávamos nos capacitando em empreendedorismo social, né? E durante a formação nós recebemos um desafio. Nós éramos um grupo de 4 pessoas e nós tínhamos que criar em 24 horas um produto relacionado ao nosso tema que a gente escolheu era educação, e nós tínhamos que ter uma receita real desse produto. Em 24 horas, menos de 24 horas até, né? Mas em 24 horas nós tínhamos que criar um produto do zero e vender, e ter receita real. E depois de 24 horas nós tivemos receita real. O que a gente fez? A gente falou, bom, eu tinha uma palestra que eu tinha montado em 2008 para um evento da Natura, um evento interno da Natura, e eu já tinha dado essa palestra algumas vezes. O que a gente fez? Vamos montar essa palestra em formato online, separada por capítulos, vamos colocar isso numa plataforma e vamos vender via Facebook. E aí nós montamos, eu gravei essa palestra em 2, 3 horas, ela estava pronta, gravada na tela do computador, exatamente como vocês estão vendo essa aula, foi gravada exatamente igual. E enquanto isso o grupo preparava como isso ia ser vendido, disponibilizado, e em 24 horas nós colocamos isso para vender para pessoas da nossa rede de relações, né, a nossa rede de Facebook, e nós vendemos 70 cursos, né, 70 cursos. E então foi muito bacana. Foi um protótipo, teve começo, meio e fim, ele durou 24 horas, e nos deu uma real experiência de que sim, era possível criar um produto online, um curso online. Claro que o produto que a gente fez é um protótipo imperfeito, né? Mas era possível. A gente teve uma experiência real, nós testamos as competências, nós testamos a nossa capacidade de usar as plataformas, a gente gostou de ter feito isso, foi uma experiência muito prazerosa, a gente ficou muito, muito feliz mesmo com os resultados e com a dinâmica, isso é muito importante, a gente testou a dinâmica de produção de algo online, da interação com as pessoas online, nós gostamos, e isso abriu uma porta que até então nós não imaginávamos que poderia, depois de um ano, virar um caminho para o Moporã. Nessa época o Moporã também ainda estava nascendo em termos de discussão conceitual que poderia ser. Mas esse protótipo permitiu que a gente seguisse em frente depois com essa ideia. Então veja como 2 protótipos bastante diferentes, no final eles acabaram se transformando em um caminho viável e nos deu segurança para assumir os riscos da mudança e da transformação que nós queríamos na nossa vida, que era sair do mundo corporativo e montar o nosso próprio negócio, onde nós pudéssemos viver com mais prazer e significado. Esses protótipos foram fundamentais. Um terceiro protótipo, que aí esse fui eu fiz sozinho, nem conhecia a Lari na época, eu queria testar, eu queria ver se eu deveria seguir a carreira de fotógrafo, né? Eu descobri na fotografia uma grande paixão, foi uma paixão assim daquelas avassaladoras, né? Que de repente eu só pensava em fotografia e praticava o dia todo e lia, devorava livros e tirava muita foto e estava toda hora pesquisando e aprendendo sobre isso. E até um ponto eu falei, caramba, cara, será que esse é um caminho para eu seguir profissionalmente? Ou será que eu vou manter isso como hobby? Né? Uma daquelas decisões, uma daquelas perguntas bastante comuns que nós temos. Então eu fui investigar, fui criar protótipos para ver se esse era um caminho que me agradava. O que eu fiz? Bom, primeiro passo, eu estava fazendo um curso de fotografia avançada, fotografia de estúdio. Na verdade, eu estava fazendo, não, eu me matriculei, né? Um dos protótipos era fazer o curso de fotografia avançada, onde eu ia aprender estúdio, still e uma série de técnicas mais avançadas, profissionalizantes, vamos assim dizer, da rotina, da vida de um fotógrafo.
E ali eu tive uma experiência interessante. Eu gostei muito de todas as técnicas, mas eu não consegui me ver no dia a dia, por exemplo, de um estúdio. Não consegui ver aquilo como algo que eu gostaria de encarar aquela rotina de montagem de equipamentos, de medição de luz e toda aquela dinâmica de posicionar as coisas. Não sei, aquilo lá não me bateu tão forte, né? Um outro protótipo que eu fiz foi conversar com um profissional de fotografia que era meu professor. Meu professor era fotógrafo há, sei lá, 20 anos e eu sentei, fui tomar cerveja e bater papo com ele para saber como é que é a vida real de um fotógrafo. Esse foi meu protótipo 2. Então ele contou como é que é a dinâmica, como que ganha dinheiro, como que são os altos e baixos da carreira, como que você se mantém ativo e sempre, sei lá, estudando, né, para você se manter apto e capaz para sempre estar na crista da onda aí dos bons profissionais. Enfim, eu entendi um pouco da visão a partir dessa experiência aí dele, como é a vida de um fotógrafo, né? Os desafios financeiros. Esse foi um dos pontos que me pegou muito na época, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos e a parte financeira da vida do fotógrafo me assustou um pouco, né? Uma vida financeiramente tem um desafio bastante grande para você se destacar na profissão. E aquele risco, naquele momento, eu avaliei que era um risco que eu não estava disposto a assumir na minha vida. Esse foi um dos pontos de decisão que os protótipos que eu fiz me ajudaram a tomar essa decisão naquele momento. Olha, nesse momento da minha vida, não sei se eu estou a fim de assumir um risco financeiro. Entre outros, como eu já falei, a própria dinâmica do dia a dia de estúdio e tal não me agradou muito. O terceiro protótipo que eu fiz para me ajudar a tomar a decisão se eu gostaria de seguir a carreira de fotógrafo foi conversar com a diretora de fotografia do curso de fotografia do Senac. Porque eu pensei assim, bom, se eu quiser seguir essa carreira de fotógrafo, talvez seja um bom caminho fazer uma faculdade de fotografia. E em São Paulo e no Brasil, o Senac tem o melhor, ou um dos melhores cursos de formação de fotógrafos do mercado brasileiro. E eu, com cara de pau, entrei em contato com o Senac e cavei, consegui, através, perguntando, pedindo, uma reunião para falar, para bater um papo com a diretora, com a reitora lá do curso de fotografia do Senac e fui lá. E foi sensacional. A conversa foi muito boa, ela me recebeu super bem, ela me mostrou todas as instalações, mostrou os laboratórios, os computadores, falou da dinâmica do curso, como funcionava, eu pude ver os alunos ali trabalhando, eu pude ver uma aula, né? Então eu entrei na aula para ver um pouquinho, sentir, ver como a experiência sensorial é importante, né? Eu fui lá ver, eu fui sentir, ela me deu uma série de livros ali para eu poder, me deu de graça mesmo, né? Ela me deu alguns livros para levar para casa. E aí, com esse conjunto todo de informações, eu tomei uma decisão que eu falei, olha, eu adoro fotografia e eu acho que essa minha paixão vai ser exercida através de hobby. Eu não vou levar isso profissionalmente nesse momento da minha vida. Quem sabe em algum outro momento esse meu lado fotógrafo possa ser utilizado em alguma outra oportunidade. E no Moporã eu tenho usado bastante aí a fotografia e agora a filmagem como um dos lados prazerosos da minha atividade profissional. Então você vê que mesmo naquela época, não tomando uma decisão de seguir carreira exclusivamente profissional de fotógrafo, anos depois ela acabou entrando na minha vida de uma outra forma. Mas todas essas experiências foram fundamentais, todos esses protótipos foram fundamentais para que eu tomasse uma decisão consciente, madura e responsável, e não ficasse idealizando algo que eu não fiz, porque eu poderia estar hoje, durante todos esses anos, falando, ai, e se eu tivesse escolhido ser fotógrafo ao invés de voltar e trabalhar com finanças, com planejamento estratégico, será que eu seria mais feliz? Olha, essa resposta, essa pergunta para mim, esse questionamento, essa indicação nunca veio.
nunca veio. Depois que eu fiz os meus protótipos, eu nunca mais, eu nunca refleti, assim, nunca veio esse tipo de pergunta, isso nunca me importunou, porque foi tão claro, tão direta, minha decisão foi tão consciente e madura, que esse fantasminha, essa idealização de uma carreira imaginária, que eu não sei o que que é, já não aconteceu na minha vida, tá? E eu segui livre, segui leve as decisões, as outras decisões que eu tomei na minha vida. Então, protótipos são muito poderosos, gente. Não subestime o poder dos protótipos. Façam os protótipos. Tirem da cabeça e coloquem no mundo. Protótipo simples. Vai gastar sola de sapato, vai tomar cafezinho, faz o TBC, tira a bunda da cadeira. Não, vocês não vão se arrepender por fazer grandes quantidades de protótipos. E sempre lembrando, simples, rápido, barato, imperfeito, tem começo e meio fim, porque protótipo vai para o lixo, e protótipo responde pergunta, e protótipo traz experiência integral. E o último exemplo que eu quero dar para vocês foi nessa mesma época em que eu estava fazendo protótipos sobre a carreira de fotografia, eu fui fazer protótipos sobre a carreira, não é bem uma carreira, mas sobre o tema de crédito de carbono, né? Quando eu saí do banco e eu fui fazer meu período sabático, e nesse período sabático foi onde eu fiz esses protótipos todos, foi o período em que eu testei tudo isso, um dos temas que eu listei, que eu falei, poxa, esse aqui eu vou investigar, eu ainda tinha, pela minha experiência anterior, uma coisa muito forte com esse lado financeiro, né? Eu comecei a fazer pós-graduação em finanças nessa época, para você ter uma ideia. E um dos temas que estavam emergindo nessa época, que estavam começando a ganhar um certo vulto, era o tal do crédito carbono. E aquilo me chamou a atenção porque eu via como uma possibilidade de unir valores que eu tinha ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável do capitalismo, com competências que eu tinha, né, experiência que eu tinha de mercado financeiro e uma projeção de carreira profissional promissora. Então eu falei, caramba, será que esse negócio de crédito de carbono, me especializar nisso, trabalhar com isso, pode ser um caminho bacana? E aí eu fui investigar, e uma das formas que eu fui investigar, na verdade foram 2 protótipos que eu fiz. O primeiro foi novamente, através das minhas relações, contatos, pessoas que eu conhecia, eu consegui entrar em contato com um professor da GV, o Mário Monzoni, que ele era o líder, acho que ele ainda é o líder, do GVSES, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. E eu fui tomar cafezinho com ele, fui bater papo. Esse cara deve saber o que acontece nesse mercado de crédito de carbono. E essa foi uma relação que eu comecei com o SES nessa oportunidade, e depois no futuro eu cheguei a ter outras conversas com ele sobre outros assuntos. Não foi só o protótipo daquele momento, mas eu acabei criando uma relação que abriu outras portas aí em outros projetos feitos pela Natura, depois quando eu trabalhava na Natura. Mas voltando para esse protótipo, eu sentei com esse professor e conversando, entendendo a dinâmica, eu consegui uma série de informações para depois tomar uma decisão. E o segundo protótipo foi também, novamente, através das relações que eu tinha, dos contatos, eu consegui uma reunião, um papo, um café com um profissional que tinha uma empresa que lidava com crédito carbono. Né? Eu fui falar com um profissional, com um empreendedor que estava entrando, já tinha uma empresa consolidada, não só de crédito carbono, mas tinha uma série de temas financeiros aí ligados à sustentabilidade, mas eles eram referência no Brasil ali, estavam se posicionando nesse tema de crédito carbono. E a minha conclusão de todas essas conversas, né, a conclusão dos meus protótipos é que não era um caminho que eu queria seguir. E o principal fator que eu senti das experiências, dos protótipos que eu fiz, é que era um caminho extremamente técnico, muito técnico, e eu não sentia o prazer na parte tão técnica de finanças, né? Como vocês podem ver, nem com finanças eu trabalho mais,
para você ver como que não é uma coisa que me motiva e me dá muito prazer. Então, quando eu vi que o caminho era muito técnico, muito matemático, eu falei, putz, eu não vou me dar bem por esse caminho, não é onde eu quero colocar minha energia, né? Eu gosto de fazer coisas mais, como é que eu vou dizer assim, que eu consiga juntar mais generalista, né? O caminho do empreendedorismo para mim é mais interessante, onde eu posso gerar conteúdo, fazer marketing, fazer relacionamento, vender, gerenciar um negócio. Então, esse é um caminho que eu gosto mais. E esse caminho do crédito carbono era um caminho de alta especialização, né? Altíssima especialização. Teria que mergulhar muito a fundo para poder ter um reconhecimento aí nesse mercado. Muito bem. Então, gente, esses são 4 exemplos reais que eu fiz na minha vida, de protótipos, e os impactos que eles trouxeram na minha vida. Vocês podem ver que todos eles foram bastante simples, em certo sentido, não usou recursos financeiros, muitos recursos financeiros, utilizou um tempo bastante definido da minha agenda, né? Teve começo e meio e fim, foram simples, foram rápidos, foram baratos e me deram informações incríveis, informações de experiência de vida, informações que eu senti com o corpo, senti com as emoções, senti com a cabeça e senti bater na alma, né? Senti esse entendimento de alma, se aquele era um caminho que eu deveria seguir naquele momento da minha vida, né? E as respostas, e em cima disso eu tomei decisões conscientes, decisões maduras, responsáveis, e a partir do momento que eu tomei essas decisões, eu não tive nenhum arrependimento de nenhuma delas que eu tomei. Então façam protótipos, porque essa paz de espírito, essa segurança, essa tolerância, o entendimento dos riscos que você está assumindo, elas são libertadores para que você escolha o seu caminho com determinação, que você escolha o seu caminho com força, né? Que você consiga canalizar a sua energia e dando esses passinhos de bebê, você se sinta seguro. Os protótipos, cada protótipo é um passinho de bebê, cada protótipo vai te dando mais segurança, vai te dando mais confiança, e quanto mais confiança, mais energia você vai liberando, você sai do medo, você sai da resistência, você sai da crença limitante, você vai colocando o seu talento em prática, em serviço, você vai vivendo os seus valores, e a cada protótipo o seu caminho vai ficando mais claro, e a decisão vem por consequência. A decisão vem fácil, e você está plenamente responsável e consciente das consequências que os caminhos que você escolheu podem trazer na sua vida. Consequências positivas ou negativas, não importa, são consequências. E você está seguro e tranquilo para assumir e bancar essas consequências e aí viver a sua vida cheio, viver pleno, viver inteiro e seguir o seu projeto de vida. Então agora, gente, bora fazer protótipo, bora tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer, gerar experiência real. E durante as prototipagens, vocês vão compartilhar na comunidade e vocês vão ver como essa dinâmica vai ser bastante interessante, de cada protótipo puxando o outro, e você vai se empolgar, eu tenho certeza disso. Então faz o primeiro, que o segundo vai vir, o terceiro, o quarto, e essa mola propulsora vai estar liberada na sua vida. Então boa sorte e bora fazer protótipo.